E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais uma dica. Hoje a gente vai falar de referência absoluta, e referência relativa e referência mista dentro do Excel. De forma bem prática, direto ao ponto, igual vocês gostam. Então vamos lá. Para quem viu o meu vídeo da aula sobre soma e contagem condicional, eu peguei a mesma base lá, a mesma planilha, então as mesmas fórmulas, para a gente aplicar agora o que é a referência. Eu vou te explicar o que é a referência e a gente vai aplicar, para você entender. No Excel existem 3 tipos de referência: a relativa, a absoluta e a mista. Igual eu tenho uma colinha aqui. A referência relativa, o que é isso? Quando a gente começa a utilizar uma fórmula dentro do Excel, por exemplo, a fórmula de soma, a gente escreve a fórmula, abre o parênteses e vai adicionando aqui as células, né, que participam da soma. Então, vou fazer um exemplo aqui. Peguei estou apontando aqui, peguei essa coluna de quantidade qualquer, pode ser qualquer coisa. Vou fechar e vou dar Enter. Quando eu faço isso sem modificação nenhuma da fórmula, esse meu conjunto de células aqui que eu selecionei, ele foi gerado como uma referência relativa, que é uma referência livre. O que isso quer dizer? Se eu arrastar, copiar ou colar, deixa eu deixar isso aqui de vermelho, essa fórmula, as células que estão nela ali, que participam da fórmula de soma, elas vão caminhar junto comigo na planilha. Vou dar um exemplo. Se eu pegar essa fórmula, vir aqui, ó, nesse quadradinho aqui que fica com esse mouse pretinho, e arrastar essa fórmula para baixo, ó, veja que ficou diferente. O que aconteceu? Ó, eu vou selecionar a primeira fórmula que eu fiz. Tá vendo o intervalo em azul aqui, ó? Ficou dentro do que eu tinha selecionado. Quando eu arrastei ela para baixo usando essa setinha aqui, veja que a minha referência, ela pulou uma linha para baixo, conforme eu fiz aqui. Eu peguei a minha fórmula e arrastei uma célula para baixo, uma linha para baixo. A mesma coisa aconteceu com todas as células ali que estavam como referência relativa. Elas estão soltas. Então, a minha fórmula, ela puxou também as minhas células para baixo, a minha referência ali, meu intervalo. Uma linha para baixo. Se eu tivesse pegado e puxado isso aqui para cima, as referências, deu o mesmo valor, porque é 2 e 2 aqui na ponta. Ó. A referência, ó, tá vendo? Puxou um para cima, foi tudo para cima. A mesma coisa acontece na coluna. Se eu puxar aqui para essa coluna do lado, não apareceu porque está pequenininho, ó. Deixa eu aumentar aqui. Deu 0. Por quê? A minha referência ela foi da minha coluna C para D e o meu intervalo também foi do F para o G, porque foi o que eu puxei, um para o lado direito. A mesma coisa ia acontecer se eu puxasse para o lado esquerdo, para qualquer lado. E se eu copiar e colar a minha fórmula, acontece a mesma coisa. Eu posso Ctrl C, copiar ela e colar ela 1, 2, 3, 4 células para baixo. Vou colar. A minha referência, o meu intervalo de referência, também foi 4 para baixo. 1, 2, 3, 4, aqui no 9. Se eu pegar essa fórmula e colar em qualquer lugar da minha planilha, tá vendo? A minha referência vai junto no mesmo intervalo ali, na mesma distância, entre aspas, de células. Então, ele percorre ali, ele não trava. Isso é uma referência relativa. Ela só não funciona, por isso que eu coloquei aqui em vermelho, se eu recortar. Se eu apertar Ctrl X ou apertar o botão direito aqui em recortar e colar ela embaixo, ela mantém. Deixa eu pegar o original, que é esse aqui, ó. Ctrl X e recortei, ó. Tirei daqui e coloquei aqui. Ele mantém o intervalo. Recortar é uma exceção. Não funciona. Copiar e colar e arrastar. Tá. O que é a referência absoluta? É quando eu travo isso. Vou apagar aqui. Vou pegar esse mesmo intervalo. Eu
Vamos começar de novo. Aperto soma, eu seleciono o meu intervalo, e aí, ali está escrito atalho de teclado F4. Eu aperto o F4 uma vez, só uma vez. Você acabou de selecionar o seu intervalo e aperta F4. Tá vendo aqui que apareceu uns cifrões, ó? Apareceu um cifrão antes do número, antes da letra. E do outro lado também, nos dois intervalos. Antes do número e antes da letra. Essa aqui é a chamada referência absoluta. Ela trava, o Excel trava a referência de linha e trava a referência de coluna. O que isso quer dizer na prática? Se eu pegar agora e arrastar, da mesma forma que a gente fez, ó, ele não vai deixar mudar o intervalo, ele travou o intervalo. Se eu copiar e colar, deixa eu apagar aqui, Ctrl C, Ctrl V, ele trava ali. Se eu pegar e copiar em outro lugar, ele trava o mesmo intervalo. E isso é uma referência absoluta, ele trava na linha e na coluna. E, de forma semelhante, ele trava, a referência mista é quando a gente tem trava só linha ou trava só coluna. O que isso quer dizer? De novo, apaga a sua fórmula. Eu acabei de selecionar a minha fórmula. Eu apertei F4 uma vez, referência absoluta. Se eu apertar mais uma vez, ele vai para a referência de linha, mista de linha. Que quer dizer o quê? Que ele vai travar a minha linha e não vai travar a coluna. Ó, vamos na prática. A minha linha está travada, ó. Só está o cifrão do lado do número. Se eu pegar e copiar para baixo ou para cima, a minha referência ela não muda, tá vendo? Sempre a mesma, sempre a mesma, sempre a mesma. Agora, se eu copiar e colar para o lado, a minha coluna não está travada. Ela vem para a coluna, mas mantém a linha, mantém o mesmo intervalo na linha, mas a coluna ele deixa variar. De forma semelhante, a coluna. Vamos de novo. Se eu pegar aqui, apagar a minha fórmula, selecionar o intervalo, apertei F4 uma vez, referência absoluta. A segunda vez, referência de linha. A terceira vez, referência de coluna. O cifrão fica do lado da letra, do Enter. Se eu agora copiar e colar na linha, ela não travou, ela só trava na coluna. Ó. Ela acompanha a linha, mas se eu pegar no mesmo intervalo aqui, ó, o primeiro que eu fiz, vou apagar os outros, e sempre copiar na mesma linha, na linha 6, ó, 6, 6, 6, ele travou o intervalo ó, na linha, travou o intervalo na coluna. Essa é a diferença prática entre as referências. Ah, como é que isso vai me ajudar? Por exemplo, na minha aula passada, eu fiz essa planilha que deu aqui a soma dos códigos que eu tenho numa planilha de dados. Por exemplo, alguém lança o produto. Eu tenho 2 do AB1, depois chega outro rapaz, eu tenho mais 8 aqui do AB1, eu tenho mais 9 aqui do AB1. Fica tudo separado. Eu fiz uma planilha com soma condicional, que se eu selecionar aqui qualquer produto, qualquer código, ele me dá o valor total da quantidade que eu tenho. Se eu quiser fazer uma planilha aqui como base de dados com a soma de todos os itens, eu consigo fazer utilizando essa mesma fórmula aqui de soma C. Ó. Só que, tá vendo que aqui é tudo referência relativa? Se eu copiar essa fórmula para cá, ela dá erro, porque ela bagunçou todo o intervalo. Se eu for na fórmula e editar ela para que ela seja uma referência absoluta, ou o que for que você precisar, né? Eu consigo copiar e colar essa fórmula lá na minha base de dados e ela vai funcionar. Por exemplo, soma C. Se você não viu a aula, eu recomendo que você veja, que eu explico certinho como que funciona. O meu primeiro intervalo é o intervalo que eu vou aplicar os critérios. Esse intervalo é sempre esse da minha planilha, então ele não pode mudar. Então eu vou aplicar a minha referência absoluta nele.
Eu posso apertar o F4, ou se você quiser fazer de forma manual, eu posso colocar o cifrão de forma manual lá no meio das letras e no meio dos números. Se eu apertar F4 aqui e F4 aqui, ó, referenciei, deixei absoluto, travei. O meu critério é sempre a célula que está à esquerda. E ela vai mudar, porque quando eu copiar a fórmula para cá, eu quero que essa referência ela mude para cá. Então eu não vou travar, vou deixar livre. E o meu outro intervalo, que é o de soma, também não pode mudar. Então eu vou travar e vou travar. E dou Enter. Agora minha fórmula está pronta para eu copiar e colar ela aqui, ó. Eu posso copiar e colar uma por uma, ou eu posso arrastar, porque ela está travada. Aqui agora, quando eu atualizar aqui os valores, ó, ele atualiza lá de forma automática. Tá vendo? Se eu mudar também algum item aqui, é uma planilha maior, né? Se você tiver várias linhas, se eu mudar, por exemplo, o A8 aqui, ele atualiza a quantidade. Essa foi a dica de hoje. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou, curte aí, compartilhe. Um abraço.